Olá, olá, boa tarde a todos, ou boa noite ou bom dia. Espero que esse vídeo te encontre num dia bom. Hoje é dia 3 de julho de 2022, são 17 horas e 50 minutos. Estamos começando, ou estamos nos preparando para começar mais uma conversa de domingo. Hoje eu vou conversar com o poeta João Filho sobre um personagem muito interessante da nossa história, que é o Dom Pedro II. Vamos esperar os amigos entrarem. Parece que o nosso poeta já está online. Deixa eu ver se ele já está online. Vamos ver. Aí está o poeta. Boa noite, Peço, tudo bem? Buenas, boa noite, elegância. Tá me ouvindo e vendo bem? Sim, eu estou uma barba basta e alba, como diria o poeta. Eu tô ficando cinza, Peça, tudo cinza. Ah, primeiro você tem um topete para te proteger das intempéries do tempo. É verdade, é verdade, é Aqui verdade. agora, nesse horário, a temperatura aqui em Conquista cai muito rapidamente. Ah, tá frio aí, né? Faz um pouquinho de frio e um topete eu acho que faz um pouco de falta. Eu reconheço. Tem, tem que colocar uma touca de corintiano, Eu corintiano. não vou fazer isso para nossos amigos não merecem tal castigo. Ó, Isabel, boa noite, Isabel, salve Boa Maria. noite, Isabel. Obrigado pela audiência. Aos amigos que estão entrando, hoje falaremos de um personagem muito interessante da nossa história, da história do Brasil, que é o Dom Pedro II. Para muitos, para mim inclusive, o melhor governante que o Brasil já teve. Assim, É uma, disparado. é uma figura realmente impressionante, considerado por muitos historiadores como a grande figura brasileira, né? A grande figura brasileira, assim, é É. impressionante, né? Foi um dos grandes do século XIX. Vários historiadores colocam ele como um dos grandes do século XIX. E muito republicano, quando conhecia ele, ficava na dúvida se valia a pena a república, porque ele foi uma pessoa sui generis. Eu espero que nessa hora de conversa a gente consiga condensar a personalidade dele. Assim, uma pessoa sui generis, bem. Eu acho que só no Brasil poderia surgir uma pessoa dessa. O Brasil tem essas particularidades que fogem aos sistemas de classificação historiográficos. Não é? Assim, não temos. Que o Dom Pedro I era liberal, mas fez uma constituição ele sozinho. Mas assim, foi um modo absolutista de fazer a Constituição, mas a Constituição tinha direitos liberais que muito liberal não sonhava em conseguir, ele já tinha colocado. E foi a nossa Constituição mais longeva, foi quase 70 anos de Constituição, e foi uma época embora houvesse revoltas, uma relativa estabilidade política em relação aos vizinhos da América, né? Porque a século XIX a América conheceu muita guerra civil nos países da América Espanhola, e os brasileiros aqui, o brasileiro é uma coisa realmente difícil explicar. O brasileiro para o resto do mundo. Assim, isso é o melhor da gente, mas às vezes é o pior da gente. É interessantíssimo. O brasileiro é uma coisa realmente muito interessante. Assim. O brasileiro foge às definições mesmo, né? Não tem como. Completamente. É, Reza a lenda que, por exemplo, Nietzsche, quando conheceu Dom Pedro
Segundo, ele ficou completamente assim, e agora será que eu penso está certo? O que eu tenho pensado sobre política está certo? Vitor Hugo, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco. É uma figura realmente. Nietzsche ficou impressionado com ele, porque ele também era realmente de uma erudição assombrosa, né, pessoal? Eu falei que vou servir o café, eu realmente aqui eu vou servir o café hoje, mas eu desci aqui parte da biblioteca, aqui essa parte, cadê? Deixa eu ver se eu acerto o dedo. Ah, Não, essas aqui, essa parte aqui. Covardia. Eu fui olhando, fui consultando o Oliveira Lima, né, João Camilo de Oliveira Torres. João Camilo de Oliveira Torres, eu vou falar um pouquinho dele, porque quem não conhece, vale a pena conhecer, porque é um dos historiadores mais impressionantes que nós temos, né? E vocês vão achar quase tudo em PDF na internet. É impressionante. É um mineiro que morreu, eu botei as datas de nascimento e morte, 1915, morre em 1973. Mas tem também o Pedro Calmon, que é mais conhecido. Todos citam, todos passam por Dom Pedro II, o Pandiá Calógeras, né? Então, assim, ele é uma figura obrigatória e é considerado um dos maiores brasileiros de todos os tempos, né? Claro que não era um santo, né? Mas tem seus lado positivo e negativo, mas é uma figura impressionante, é de impressionar. Né? As biografias do Pedro Calmon estão disponíveis na internet, você acha o PDF. O único problema que eu achei foi a linguagem. A linguagem dele é pouquinho impenetrável. Calmon, eu estou lendo as memórias dele, e eu acredito que foi o último livro que ele escreveu, né? Ele morre em 85, mas tem hora que você fala assim, meu irmão, por que você escreveu isso? Ele é um pouquinho... Olha, sem querer ser cabotino, e não sendo cabotino, eu tenho um bom vocabulário, mas tem hora que eu tenho que ir ao dicionário algumas vezes com Pedro Calmon. Agora, esse eu não achei, quer dizer, eu não procurei direito. Porque são 5 volumes, né? São 5 volumes, é bem interessante, então eu vou procurar. O do Pedro Calmon? Ele tem 2 biografias. Pelo menos eu achei 2 biografias. Uma é Dom Pedro II, imperador do Brasil, e a outra é o Rei Filósofo, a vida do Dom Pedro II. Eu achei a história de Dom Pedro II. Então, tem um outro historiador, que é o Heitor Lira. Heitor Lira, que é bem citado também. São 3 volumes, também disponível na internet, o PDF, você acha os 3 volumes na internet, foram os que eu usei para essa live, além de um livro de 2019 do Paulo Resutti. Esse eu não vi. Que é o Dom Pedro II, a história não contada, que é bem interessante. Vi também. Bem documentado, bem interessante. Tem a Lilian, como é o nome dela? A Schwartz. Schwartz também tem, né? As Barbas do Imperador, mas essa aí eu sempre tenho um pé atrás com ela. O grande problema dos livros, desses últimos livros, do Paulo Resutti, da Lilian Schwartz, está muito embebido de secularismos. E monarquia é um negócio milenar, assim, então é meio complicado você analisar uma monarquia a partir do secularismo. E a política brasileira, infelizmente, ela é muito mesquinha. E a República exacerba isso, e infelizmente essa mesquinhez às vezes passa em algumas análises. Assim, quando eu vi muita tese, o segundo reinado ele é muito documentado e muito analisado. Eu acho que é um dos poucos períodos brasileiros que são muito analisados. Assim, e olha que acho que não tocaram nem 1% do assunto. E é só que tem esse vício, os vícios, né, de secularismo, anticlericalismo, tem muito anticlericalismo, né, mas enfim. Das 18 fazemos então o Ângelus? Vamos fazer o Ângelus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peço, antes de você começar, eu vou só servir o café, minha gente, e bem-vindo a todos. Mas eu queria ler uns trechinhos de coisas que eu separei aqui. E eu queria começar com a perspectiva geral, né? Que vamos citar um monte de livro aqui, eu fiz uma listinha, que, como o Peço falou, vários estão disponíveis na internet, baixa em PDF. Mas eu vou citar o nome do homem, a filha do homem aparece. Inês apareceu na live. Seja bem-vinda, Inês. Que é o Futuro do Pensamento Brasileiro, do professor Olavo de Carvalho, estudo sobre o nosso lugar no mundo, né? Eu quero ler um trecho porque é o seguinte, é uma coisa... É a partir dessa perspectiva que toda a grande história é feita. Né? Toda a grande história é feita a partir dessa perspectiva. E ele diz, eu vou ler um trechinho e mais um pedaço. Ele diz o seguinte... Tem fundo musical. A vizinhança, você imagina quanto tá alto é a vizinhança. Não, é a pode vizinhança falar que é uma vitrola aí. Você ligou sua vitrola aí. Não, mas a vizinhança, umas senhoras do outro lado da rua, impressionante. Então ele diz logo na nota ao livro, né? Ele diz, só o homem que sai deliberadamente em busca do que foi esquecido tem a medida da miséria de sua época. Se a história é um processo de autoesclarecimento, como pretende Eric Feiglin, ela só o é desde o ponto de vista daqueles para os quais a história existe, e eles são cada vez mais raros. Para os demais, e realmente isso acontece muito com quase todo mundo, para os demais, o passado humano é apenas uma galeria de imagens paradas, totalmente fantasiosas, nas quais crê enxergar ora o inverso, ora a antecipação do glorioso presente. Essas imagens governam a mente dos nossos contemporâneos com uma onipotência mágica. Isso é assim em toda parte. E no outro momento ele fala também que ele vai olhar a história do Brasil, ele vai citar algumas grandes figuras que contribuíram nessa perspectiva que eu vou colocar, que ele chama de subespécie eternitatis, né? Ou seja, sob a forma da eternidade. Então, assim, se não olharmos sob essa perspectiva, a nossa vida pessoal vira uma angústia terrível, chegamos ao desespero, porque vira tudo pó e desaparece tudo, né? Como ele falou, se o contemporâneo, principalmente na modernidade, tem a perspectiva de olhar para trás como se nós fôssemos o ápice da história, o cume da história. Então, tudo para trás é datado, toda a história está errada, só nós estamos certos. O que é uma coisa monstruosa, né? É monstruoso isso. E aí um outro trecho que eu queria ler agora de outro autor, e aí eu passo a palavra para Persson, que é do João Camilo de Oliveira Torres, que é esse historiador, escreveu alguns livros realmente impressionantes. Um deles, o meu exemplar está sendo consertado pelo meu querido amigo Cláudio Souza, porque partiu, é da primeira edição, então está um pouco estragado, que é Teoria Geral da História. Teoria Geral da História. Um brasileiro escrever um livro desse é você ficar com a alma realmente lavada, porque é impressionante. Mas o que eu vou ler
É um outro livro também que eu indico, que vocês acham facilmente na internet, que é História das Ideias Religiosas no Brasil. E veja como é que ele começa, na introdução mesmo, eu só ler as primeiras linhas da introdução. Ele diz o seguinte: o cristianismo não se constituiu em torno de um corpo de doutrinas, mas de fatos históricos, né? Seu fundamento é a fé, não a demonstração. O credo niceno não alinha teses filosóficas, mas juízos existenciais, ou seja, fatos históricos. Se o católico não crê que Deus encarnou, que Deus realmente entra na história, não adianta nem ser católico. Porque não é a doutrina, é o fato histórico, é um fato real, né? Sim. E ele segue, São Paulo tinha plena consciência disto, quando admoestava que será vã a nossa fé se os fatos não fossem historicamente verdadeiros. Então, veja que aqui ele está olhando também, ele vai contar a história das ideias religiosas no Brasil sob a mesma perspectiva que o professor Olavo, e o professor Olavo sob a mesma perspectiva que ele, que é subespécie eternidade, sob a forma da eternidade, sob esse foco, né? A eternidade e tempo, nós passamos dentro do tempo, e a eternidade não é estática, mas é viva. Então, Sim. esse é um dos livros que eu queria mostrar para vocês. São dois, na verdade, né? O Futuro do Pensamento Brasileiro. Quem olha a primeira vez e não gosta do professor Olavo pensa que é arrogância. O futuro do pensamento brasileiro. Mas não sabe que livro fantástico é esse aqui, né? E esse do João Camilo de Oliveira Torres, que é História das Ideias Religiosas no Brasil. E aí eu passo a bola para a peça e o problema para ele. Eu consultei, eu tenho uma boa bibliografia de história e figuras brasileiras. Aqui o Oliveira Lima, Formação Histórica da Nacionalidade. Vale a pena ler só a primeira frase, que ele era monarquista, né? O Oliveira Lima, ele morre, ele nasce, eu botei uma colinha aqui, que eu não sou péssimo com o negócio de nome. Não, na verdade ele foi o único que eu não botei a cola, mas esse livro é uma conferência que ele faz em 1912, mais ou menos, né? Mas peça uma pesquisa rapidinho e com certeza... Esse livro está disponível na internet, na Biblioteca do Senado. Veja, a Biblioteca do Senado, gente, tem um acervo fantástico, de graça, PDFs bonitinhos, bem feitinhos, é impressionante. E quem quiser comprar em papel, como esse aqui, ele vai ser com esse amarelinho aqui, eles têm um probleminha de digitação, uns errinhos aqui ou ali. Não é um problema, não vai atrapalhar a leitura, mas são muito baratos. São muito baratos. Eu comprei algumas vezes assim, que vocês ficam assim, caramba, é muito barato. Então, o que diz o Oliveira Lima de Dom Pedro II? Ele diz, Dom Pedro II está definitivamente colocado entre as principais figuras morais do último século. Não é do Brasil, é do último século, né? Sim. E também, aí aproveito mais um trechinho agora do Pandiá Calógeras, né? Esse também era geógrafo, historiador, e ele nasce em 1870 e morre em 1934, né? Eu estou saltando de livro a livro aí. É outro também que vocês vão encontrar facilmente lá na Biblioteca do Senado, que é Formação Histórica do Brasil. Ele diz, isso realmente é uma coisa muito rara, ele diz, sua vida, ele está falando de Dom Pedro II, sua vida, tanto a pública como a privada, foi imaculada. O homem realmente é impressionante nessa questão, né? Então peço agora, calo-me. A vida privada imaculada, há controvérsias. Ele gostava do mesmo esporte que o pai, mas não da forma ostensiva como o pai. Então não foi tão imaculada a vida privada. Não foi. Ele foi mais discreto, assim, mas obviamente há controvérsias também quanto a esses fatos, mas é documentado, né? Então tem as cartas. Eu acho que poucos personagens são tão bem documentados, talvez, na história do mundo, como a família real brasileira. Porque você acha todas as cartas, todos os diários, tudo isso está disponível na internet. Tudo, você vai no site da Casa Imperial, todo esse material está disponível na internet. Assim, então é muito interessante. Tem muito também, pessoal, fotografia, né? Como ele é o primeiro fotógrafo brasileiro praticamente, é o primeiro que traz a fotografia para o Brasil. Em 1840 ele já tinha máquina fotográfica no Brasil. Coisa de menos de 2 anos depois da invenção da guerreotipo.
daguerreótipo, né, que eles chamam, né? Isso, Que é o da guerra, né, o francês que inventou. Então eu tenho também um site que tem muitas fotos, imensas fotos. Agora sim, uma coisa na questão financeira parece que é uma figura muito ilibada mesmo, né? Porque sim. No trato da coisa pública, né, na praxis monárquica, digamos assim. Sim. Ele era modesto para os padrões da época, né? Como nós já conversamos sobre as cortes europeias, eram opulentas. Mesmo as católicas, como a austríaca, né? Era mesmo assim, tinha uma grande opulência. E tem um livro que é a visão dos diplomatas do reinado, do segundo reinado, e uma unanimidade, quase todos se incomodam com a modéstia das instalações imperiais brasileiras. Né, assim, as fazendas eram modestas, as casas de verão eram modestas, modestas assim, obviamente, para o padrão de opulência da época. Né? Mas vamos começar do começo, né, para o nosso amigo espectador não ficar perdido. Nós vamos falar do nosso amigo Dom Pedro II. Eu diria que a formação dele começa antes do nascimento, eu diria assim, porque ele é descendente por parte de mãe dos Habsburgo, que é uma linhagem extremamente culta e nobre, né, de monarcas europeus, e por parte de pai, aí infelizmente bem menos nobre e bem menos culto, os Bragança lá de Portugal. Eles realmente eram bem práticos na questão de governo, né? Agora não eram, principalmente os homens, não eram dados ao culto do estudo, né? E o Dom Pedro I não foi o pai do Dom Pedro II, não fugiu a isso. Ele logo cedo ele ia para os afazeres, digamos, de estudo, muito a contragosto. Era uma alma, como diriam os antigos, irascível. Era difícil de domar o Dom Pedro I. Ele era... então, assim, ele realmente, o estudo dele foi bem indisciplinado, mas tão logo as responsabilidades monárquicas caíram no colo dele, ali por volta de 1820, quando Dom João VI volta para Portugal, né, porque estava acontecendo a Revolução Liberal do Porto, né, que culminaria numa monarquia constitucional, que inclusive cuja Constituição seria feita, seria praticamente delineada por Dom Pedro I, lá em Portugal seria Dom Pedro IV. Então, assim, em 1820, quando ele assume a regência do reino de Portugal e Algarves, se não me engano, Brasil e Algarves, o nome oficial, ele tem uma intuição muito forte, ele tinha uma intuição política muito forte, ele tinha um senso bem agudo de observação, e ele também tinha a ajuda da Imperatriz Leopoldina, essa sim, extremamente culta e preparada para a política. Então ela tinha conselhos muito interessantes, que foram muito valiosos. Diz, inclusive, que ela foi decisiva na independência. Enquanto Dom Pedro estava relutante no Grito do Ipiranga, antes do Grito do Ipiranga, foi uma reunião ministerial encabeçada pela Imperatriz Leopoldina, que selou o destino do país na independência, no Grito do Ipiranga. Né? Então, assim, ele teve essa sorte, e teve a sorte de contar também com os conselhos do José Bonifácio, enquanto foi amigo dele, que foi uma relação bastante conturbada, né? Porque o José Bonifácio, que é uma outra figura que vale muito a pena a gente se debruçar num futuro próximo. Vou pegar 2 livros enquanto você fala. Pode falar. Tudo bem. Então, assim, o Dom Pedro I, ele conta com pelo menos essas 2 figuras muito proeminentes
e extremamente preparadas para a política, principalmente a política da época, que não era uma política fácil, não era uma política fácil, o mundo estava numa transformação muito rápida, muito rápida. É aquela transformação que nós conversamos, não sei se foi com você que eu conversei sobre Bernanos, a França contra os robôs. Foi. Que era aquela transformação que você demorou a saber se era um organismo crescendo ou se era um câncer crescendo. É uma discussão que até hoje é pertinente. Mas, enfim. Então, assim, o Dom Pedro ele goza de uma popularidade muito grande, logo após a proclamação da independência, um pouquinho antes e até um pouco depois da proclamação da independência. Mas aí a imperatriz morre, né, ali 1825, se não me engano, 1826, um ano depois do nascimento de Dom Pedro. Então, Dom Pedro II, ele fica órfão de mãe a 1 ano de idade, né, em 1826. Dom Pedro se casaria novamente, né, com a esqueci o nome da senhora Amélia alguma coisa, realmente me fugiu, perdoem-me a minha audiência, a nossa audiência, e ele teve dificuldade para arranjar esse segundo casamento, porque obviamente a fama dele correu o mundo, e o Dom Pedro era ostensivo com as amantes, né? Ele andava com as amantes de mãos dadas e não sei, dava palacetes e dava títulos. Reconhecia os filhos que tinha com as amantes e botava no palácio. E isso correu o mundo. Quando ele quis casar de novo, foi difícil arranjar um casamento, porque ninguém queria ceder. E a imperatriz Leopoldina, só voltando a ela, antes de continuarmos, ela sofreu de uma coisa que o Dom Pedro II sofreria no futuro casamento dele. O preposto, que foi para a Europa, foi lá para o Império Austríaco, acho que é o Francisco I, era o pai dela, primeiro ou segundo, acho que é o Francisco II, era o pai da imperatriz Leopoldina. Ele disse que o príncipe era culto e casto. Ele mentiu assim na cara dura para a princesa, para a futura imperatriz Leopoldina. E quando a imperatriz Leopoldina chegou e viu que caiu numa cilada, né? E o Império Austríaco alimentou pretensões com o casamento de quebrar a hegemonia inglesa no comércio brasileiro. Tinha essa hegemonia inglesa no comércio brasileiro, então o Império Austríaco tinha essa ilusão, essa pretensão. E como ainda não havia acontecido, ainda não havia acontecido o desfecho da Revolução do Porto, qual era o cálculo dos austríacos? A imperatriz moraria em Portugal e reinaria em Portugal com o marido reinando no Brasil. Então continuaria a colônia, né, o Império Brasil e Algarves, Portugal, Brasil e Algarves, com a imperatriz Leopoldina em Portugal e o Dom Pedro no Brasil. Né? Então a linhagem monárquica continuaria, né, e sairia os Braganças e entraria os Habsburgo em Portugal. Né? Só que Dom Pedro resolve ficar no Brasil para fazer a independência e tudo mais. Então, essa pretensão é interrompida. Né? Enfim, o Dom Pedro ele goza de uma grande popularidade nos 5, 6 primeiros anos após a independência, mas no Brasil vai crescendo um sentimento anti-português. Assim, porque mesmo após a independência, o reconhecimento da independência do Brasil não foi tão rápido pelo mundo e aqui na vida pública brasileira, muito português ainda detinha cargos na corte. Assim, né? Então, assim, foi se criando um sentimento anti-português e, na época, a imprensa da época alimentava esse sentimento português com muita futrica, muita verdade aumentada, muita mentira fabricada, muita informação, muito conflito fabricado. Né?
tinham muito incidente de rua entre portugueses e brasileiros, saques a comércios cujos donos eram portugueses. Então, assim, a popularidade do Dom Pedro começou a cair muito rapidamente, porque além desses conflitos internos, né, esse sentimento anti-português, ele também ficou dividido entre a corte, porque a corte constitucional portuguesa começou a exigir a volta dele. Né, e ele queria assegurar também a primeira filha dele, a Maria, seria a Maria I, queria segurar o trono para Maria I. Então ele ficou dividido entre duas frentes, digamos, na cabeça dele, Brasil e Portugal. Os brasileiros perceberam isso e viram isso, essa divisão, viram como um perigo para a soberania nacional, para a consolidação da independência brasileira. E aí a popularidade dele cai muito rapidamente, muito rapidamente. E assim, olha que a Constituição, tudo feito por ele, estava valendo, e a própria Constituição colocou ele em maus lençóis quanto a isso, assim, né? Porque ele tinha que se decidir se quer Portugal ou Brasil, né? E as circunstâncias levaram ele a se decidir por Portugal para assegurar o trono para a filha mais velha dele, a Maria I. E ele vai, cara, se não me engano, em 7 de abril de 1831, antes da primeira década da independência. E o Dom Pedro II tem apenas 5 anos de idade. O Dom Pedro II nasceu em dezembro de 1825. Um trabalho de parto difícil da mãe, não foi um trabalho de parto fácil. E aí ele, com 5 anos, se vê privado da companhia do pai. O pai, quando vai para Portugal, ele não é bem reata a amizade com o José Bonifácio, mas ele, conhecedor da capacidade do Bonifácio, ele pede para o Bonifácio ser o tutor do Dom Pedro II. E o José Bonifácio aceita. Um parênteses sobre José Bonifácio, para o nosso espectador ter uma ideia da personalidade de que estamos falando, o José Bonifácio, com 30 anos, já tinha umas 3 faculdades e já tinha estabelecido cargos públicos em 2 ou 3 cortes e altos cargos em empresas privadas também em vários países da Europa. Tudo isso antes dos 30 anos de idade. Ele era extremamente capacitado para muita nação europeia, inclusive. Para muita nação europeia. Desculpa, só indicar, esse livro é um dos melhores livros sobre a biografia de José Bonifácio, e é de um grande historiador que está hoje meio esquecido, mas é realmente muito bom, o Otávio Tarquínio de Souza. Otávio com Octávio Tarquínio de Souza, vocês estão vendo aqui, a capa é feinha e tal, mas é uma edição que é bem bacana. Mas continua. Desculpa te interromper. Pois é, o Bonifácio, antes dos 30 anos, ele já tinha vivido uma vida que muita gente com 50, com 60 nem sonharia. E tudo de forma muito bem sucedida. Então ele já volta em 1825, ele aceita a empreitada de ser tutor do Dom Pedro II. Só que aí, esse período que o Dom Pedro I abdica é o conhecido como período, é o início do período conhecido como período regencial do Brasil. Há um vácuo de poder, né? O Dom Pedro II não pode assumir. E aí pode-se dizer que foi um salve-se quem puder na política nacional. Assim, aí realmente a política brasileira se mostrou em todo o seu esplendor possível. Porque assim, as correntes mais liberais, as conservadoras se engalfinharam pelo poder. O José Bonifácio granjeava a desconfiança de todas as facções que existiam na época.
não bastasse isso, a proximidade com a corte, então fazia com que o José Bonifácio fosse vítima, não era uma vítima de todo inocente, mas ele fosse vítima da desconfiança de que ele gostaria que o Dom Pedro I voltasse a reinar no Brasil. Então ele era, volta e meia, ele era acusado de estar tramando a volta de Dom Pedro I ao Brasil, e não eram acusações de todos infundadas, porque os irmãos Andrada, volta e meia, estavam na Europa em conferências com Dom Pedro I, e o Dom Pedro I falava abertamente, não, se determinadas condições acontecerem, eu volto para o Brasil tranquilamente. Então, realmente, Dom Pedro I foi um fantasma na política brasileira por todo o período regencial. E o período regencial, ele, para o nosso espectador, só para ele se inteirar do que foi o período regencial, os 4 primeiros anos, foi uma tríade de governantes ao mesmo tempo, uma receita para não dar certo. E aí depois entrou um padre, o padre Feijó, o regente Feijó. Ele foi deposto por um motivo banal, simplesmente porque não usou a força contra José Bonifácio num determinado assunto. O segundo que entrou foi um ponto alto da minha família, porque foi um Araújo Lima. Ele ficou na dele, assim, seguiu, né? Assim, vamos tentar seguir aqui o bonde do jeito que dá. E até que cria uma solução muito brasileira. Assim, o Dom Pedro, a maioridade dele seria, se não me engano, 1843. Né? Ele faria 18 anos. E aí o Brasil cria suas primeiras soluções muito brasileiras. Vamos antecipar a maioridade do rapaz. Foi um quiprocó, né? Exatamente. E não foi uma coisa rápida. Foram 2 anos de discussão. Né? Começou com o Dom Pedro II com 12 anos e com 14 anos, finalmente, decidiram por antecipar a maioridade do Dom Pedro II. Alguns autores chamam até de golpe da maioridade, né, pessoal? É o golpe da maioridade, isso, né? Porque foi claramente anticonstitucional. A Constituição era bem clara, assim, era 18 anos, né? E para algumas outras coisas, 21. Mas para o caso do Dom Pedro, 18 anos bastariam. Então, assim, seria em 1846, se não me engano, 45, 46, e anteciparam para 41, né? No caso, em 1840, né, declararam a maioridade dele. Isso é muito brasileiro, viu, gente? Isso é muito brasileiro. Até hoje tem essas soluções assim. Eu colocaria, em vez de ordem e progresso, tinha que ser assim, é proibido, mas se quiser, pode. Assim, porque é aquela coisa assim, acho que alguém olha para o outro assim, ó, ninguém tentou ainda, vamos tentar? Vamos. Aí vão lá, tentaram e deu certo, enfim. É o caso da maioridade de Dom Pedro. Né? Ele com 14 anos é declarado maior de idade e apto a assumir o trono. A coroação aconteceria em 18 de julho de 1841. E os primeiros anos dele foram muito próximos do desastre, porque a inexperiência falou muito alto. E você imagina um monte de político velhaco em volta com esse rei inexperiente ali dando sopa. Né? Então, a facção liberal acabou sendo bem sucedida nesse primeiro período, até porque o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, eles tinham muita identificação com os ideais liberais. Enquanto no resto da Europa o absolutismo estava ali
com seus dias já contados, mas não tão facilmente contados, ainda levaria um tempo para o absolutismo e caindo de fato. Esse absolutismo é um termo muito assim discutível, mas enfim. Mas o Dom Pedro, primeiro, ele já logo no começo do reinado, antes mesmo de assumir o reinado, ele já tinha uma simpatia pelas ideias liberais, não pelo liberalismo em si, mas pelo fato dele, acertadamente, ao meu modo de ver, achar que seria muito mais fácil para um rei governar com uma constituição, com regras bem definidas, do que um rei definindo as regras ao bel prazer a cada ato. O que eu acho acertado também. E o Dom Pedro II se identificava também com esse tipo de ideia. Então, assim, os liberais acabaram tendo um sucesso nesses primeiros anos de reinado de Dom Pedro II e manipulavam o Dom Pedro II ao ponto do Dom Pedro II alijar as forças conservadoras da corte. Então, assim, as forças conservadoras eram o quê? As forças mais voltadas do clero, né? Ali algumas que ainda eram simpáticas a Dom João VI, tinha todo esse povo, né? Tinha os senhores, os fazendeiros, né? O Paulo Mercadante, a história como é? A história do conservadorismo, ou a história das ideias conservadoras no Brasil, ele fala que, porque você está falando, o jeitinho brasileiro e tal, porque assim, também não dá para você governar com pegando uma teoria e enfiando de qualquer forma na realidade, né? Então você tem que ter esse jogo de cintura. Os caras, às vezes, é o caso que a gente sempre fala, né, do Getúlio Vargas, né? Até hoje o Meira Pena fala assim, lendo sobre Getúlio Vargas, até hoje ninguém sabe o que era Getúlio Vargas, é uma esfinge. Sim. Então, a famosa frase que a gente sempre brinca um com o outro, né, gente? Deixe estar para ver como é que fica, né? Então, assim, é um jogo de cintura. Talvez seja o grande mérito, o grande mérito português e brasileiro. Assim, né? Assim, as ideias existem, claro, existem o liberalismo, existe, mas isso não quer dizer que vai moldar o mundo. Né? Cada lugar tem a sua particularidade, sua peculiaridade. Talvez esse seja um grande mérito brasileiro que talvez a gente não tenha se dado conta ainda. Até hoje, talvez não tenha se dado conta. E então, assim, só que aí coincide, quando vai chegando ali 17, 18 anos, e coincide também com o casamento dele, parece que dá um clique nele, assim, e ele parece que entra na vida adulta. Assim, de fato, assim, né? Ele toma as rédeas do governo aos 18 anos, que é muito jovem para né? Ainda mais, olha o tamanho do país na época. Já era o país continental, né? Cheio de guerra civil pipocando nos países vizinhos e revoluções na Europa. E aí o cara com 18 anos pega um país do tamanho do país, do Brasil, né? E começa a governar de fato. Né? É um governo considerado muito virtuoso, assim, em quase todos os aspectos. E ele, logo de cara, ele tem uma preocupação genuína com a população. Assim, muito de cara. Assim. Uma outra coisa também muito interessante é que ele realmente entra em isso que você disse. Ele era um homem do tempo dele, como dizem os historiadores. O lado liberal dele falou muito alto. Então, assim, as ideias circulavam livremente pelo país. Assim, podia-se falar mal da monarquia, falar mal da república, falar mal disso, falar bem daquilo. Ele realmente não botava freio nas ideias. Essa mistura, perdoe, essas misturas, por exemplo, o Oliveira Lima diz, né, que um viajante, o Barão Rubner, né, ao passar pelo Brasil e pelo Chile, ele dizia que o Brasil era um império republicano e o Chile uma república imperial. Só que o Oliveira discorda e diz, precisando os termos,
de se é melhor, talvez, que o Brasil daquele tempo, ele está falando desse momento, do Dom Pedro II, era um império democrático e o Chile uma república aristocrática. E realmente era um império, a democracia, todos os autores que eu consultei falam disso, do caráter democrático do Dom Pedro II, né? Da sua Sim, política. Né? sim. Então, assim, tem essa coincidência, não sei se é uma coincidência ou se é uma vicissitude da circunstância. Ele casou e, de repente, se viu, assim, com o espírito preparado para tomar as rédeas do governo. Esse casamento dele, como eu disse, ele sofreu o que a mãe dele teria sofrido com o Dom Pedro I na propaganda enganosa, né? Porque primeiro que o Império Austríaco também não quis ceder uma noiva para o Dom Pedro II, para você ver como a fama do Brasil ficou assim. Foi um pouco a fama do pai, mas foi também o fato de o Brasil ser um país assim, não se sabia no que ia dar. É desconhecido. O país, pode-se dizer que existe um Brasil de antes de Dom Pedro II e depois de Dom Pedro II. Até Dom Pedro II, o Brasil era um país, digamos, exótico, assim, para o europeu. Então o Império Austríaco realmente não quis ceder, ele achou que seria uma aventura, né, ceder uma noiva para o Dom Pedro II. E aí foram buscar lá em Nápoles, né, que na época o reino de Nápoles havia sido dissolvido e havia sido criado o Reino das Duas Sicílias, né? E aí chega a dona, eu tenho o nome dela aqui completo, cadê o nome dela completo aqui, rapaz? Tereza Vem Cristina. aqui a dona Tereza Cristina Maria Giuseppa Gaspari Baldassari Melchiorre Genara Francesca da Paula Donata Bonosa Andréia D'Avelino Rita Luitgarda Gertruda Venânzia Tadeia Spiridone Roca Matilde de Bourbon. Você imagina o padre perguntando para os noivos lá, aquele nome grande do Dom Pedro II e o nome grande da Dona Teresa, se aceitavam, enfim, casaram por procuração, né? Casaram por procuração. E ele foi vítima do que a mãe teria sido vítima com Dom Pedro II. Chegaram para o Dom Pedro II, com Dom Pedro I. Chegaram com Dom Pedro II, olha, ela é viva, loquaz, bonita. E quando ela chegou aqui no navio, o Dom Pedro ficou tão decepcionado que reza a lenda que ele sentou desolado na frente dela, não soube nem disfarçar na frente dela. E a Dona Teresa também ficou toda sem graça, coitada, assim. Mas o casamento surgiu, né, aconteceu, e foi virtuoso. Assim, a convivência entre os dois foi assim, muito respeitosa e de muito afeto. Antes de continuar aqui, um parênteses, eu disse do período regencial da questão política, que foi um pega para capar entre as facções políticas. Uma coisa que ilustra esse momento foi que foi um momento de revoltas espalhadas pelo Brasil. Houve quase 20 revoltas, foi em torno de 16 revoltas. As mais conhecidas, as mais assim, que ficou até para a história, assim, foram a Cabanada, em Pernambuco, a Sabinada, aqui na Bahia, a Revolta dos Malês, também aqui na Bahia, a Guerra dos Farrapos, que durou bastante tempo, durou uns 9 anos, mais ou menos, e a Balaiada, no Maranhão. Quase todas as revoltas eram motivos mesquinhos. Talvez a revolta mais, assim, com motivo um pouco mais sério, seja a dos Malês, que tinha um fundo islâmico, né? Tinha um fundo islâmico, que tinha um potencial de dividir o país, tinha um potencial realmente muito grande de dividir o país, ainda que tenha sido uma coisa relativamente pequena e esmagada e tudo mais, mas era porque eram escravos cultos, né? Eram negros cultos,
Então, assim, tinha um potencial real. Agora, a grande maioria era aquela mesquinheza política, né? Um privilégio não conseguido, era uma vantagem não conseguida, aí o cara se revoltava, juntava lá uns revoltosos e fazia uma revolta. E dizia que era republicano, e dizia que era não sei o quê, e não era nada disso. Ele só queria ali um carguinho dele, ali, ficar quieto lá na província. Mas, enfim, o Dom Pedro, ele resolve tomar as rédeas do governo, faz os seus primeiros ministérios e tudo, e aí começa a espalhar escolas, começa a fazer faculdades e enfim. Mas as medidas mais, digamos, de vulto são todas na questão da escravatura. A questão da escravatura permeia toda a regência do Dom Pedro II. E uma das questões complicadas para ele foi que havia um tratado entre a Inglaterra e o Brasil de 1826 que proibia o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. Então, interrompeu-se, através desse tratado, o tráfico. Só que isso não aconteceu de fato. Havia muito contrabando, né, de escravos. E os ingleses começaram a interceptar os navios brasileiros, navios negreiros, para cá, e isso começou a se tornar uma questão diplomática, né? E isso culminou no governo do Dom Pedro II, isso acabaria culminando. Pra você ter uma ideia, o Tratado de 1826, isso em 1850 não estava resolvido. Então eram 25 anos do tratado e você vê como a coisa era difícil. Assim, né? Como foi difícil. Mas em 1850 o Dom Pedro consegue botar um fim, né, no tráfego de contrabando dos escravos, e coincide também com, assim, começa a vir os primeiros imigrantes europeus, né, assim, ainda meio que timidamente. E logo depois disso acontece, além disso, ele teve uma última revolta, uma revolta pernambucana, conhecida como a Revolta Praieira, ali em 1848, 1850, e essas duas, e também em 1851, teve um entreveiro com a Argentina, seria conhecido como a Guerra do Prata. É uma guerra territorial ali na região do Rio Prata, e o governo brasileiro é bem sucedido. E esses 3 episódios faz o Dom Pedro II ficar extremamente popular aqui dentro do Brasil, e principalmente a questão do tráfico de escravos faz ele ser conhecido no resto do mundo. Assim, porque como os ingleses dominavam culturalmente o mundo na época, né, estava pendendo da França para a Inglaterra, né, a dominação cultural, como a gente tem os Estados Unidos hoje dominando culturalmente. Então, assim, esse fato acaba deixando Dom Pedro II conhecido em toda a Europa, e o Brasil entra no mapa como uma grande potência, porque aí as pessoas começam a comparar o Brasil com o resto da América. O resto da América é guerra civil, instabilidades, ditaduras, né? E o Brasil com uma relativa estabilidade. Então, o Dom Pedro II põe o Brasil no mapa do mundo, põe o Brasil no mapa, literalmente, assim. Tanto é que ele faz, se não me engano, ele faz 3 viagens para a Europa e pelo mundo, ele viaja pelo mundo. E nas 3 viagens ele é extremamente popular, ele é ovacionado pelas populações. Ele foi taxativo em não querer honras de Estado, mas ele foi tratado com honras de Estado pela população, não só pelos governantes, mas pela população. Para você ter uma ideia da popularidade dele, na viagem de 1876, ele vai para os Estados Unidos,
e ele está na Filadélfia, tem a comemoração lá dos 100 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e coincide do Graham Bell está expondo o protótipo do que seria o telefone. E ninguém estava interessado no protótipo. O Graham Bell estava lá assim no stand dele, todo mundo passava, ninguém tinha curiosidade. O Dom Pedro II estava lá, né? O Dom Pedro II, por onde passou nos Estados Unidos, teve parada para ele, assim, o pessoal abria a rua, ele desfilava em carro aberto nas cidades. Ele foi foi mais popular que o presidente dos Estados Unidos da época, para você ter uma ideia. Então, assim, o Dom Pedro II, que era muito curioso com ciência, ele viu o Graham Bell, perguntou o que era que ele inventa, o Graham Bell falou, não, vai para aquela sala ali que eu vou te mostrar o que ele faz. Aí ele não se ouviam, né, porque tinha várias paredes, tal assim, e aí o Graham Bell ligou, fez uma ligação para o Dom Pedro II, e aí todo mundo viu o Dom Pedro II com a invenção, e o telefone acabou tendo uma aceitação popular. Olha só a coisa. O Dom Pedro, rapidamente, vou citar isso mais rapidamente, o Dom Pedro II era um estudioso tão grande que eu anotei, ó, ele conhecia, ele chegando a falar e escrever não só português, mas veja a lista: latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, provençal e tupi. Então era realmente de uma erudição absurda e tinha conhecimento em várias e várias áreas do saber, né? Várias. Quando da época do exílio, foi lá para São Cristóvão, a biblioteca tinha mais de 60 mil volumes dele, pessoal dele. Exatamente. Então, exatamente. Né? E aí pois é, então assim, mas antes dessa viagem e tal, né? Um outro episódio muito, muito determinante no governo dele foi a Guerra do Paraguai, né? Que foi uma guerra longa, durou aí seus quase 10 anos. Minto, uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. O Brasil sai vitorioso, mas foi uma guerra sangrenta. Foi uma guerra sangrenta para todos os lados. Todos. E o Brasil, assim, ele sai... Ele não... Com as finanças não de todas desequilibradas, relativamente equilibradas, mas obviamente que uma guerra é sempre uma guerra. Então, assim, vários planos foram adiados. Vários planos foram adiados. E o principal deles, a emancipação dos escravos, que já acontecia. A família imperial foi mecenas de vários artistas, cientistas, e, entre outras coisas, eles alforriavam muito escravo, eles alforriavam muitos escravos e auxiliavam financeiramente. E davam bolsa de estudos em faculdades, em escolas técnicas. Eles se preocupavam. Diga. De novo, uma referência bibliográfica que aquele livro que resume e também deixa bem claro o que foi a Guerra do Paraguai, porque tem muita mentira, muita maluquice no meio. Sim. O livro é Maldita Guerra, de Francisco Doratiotto, né? Francisco Doratiotto, Maldita Guerra, é uma obra-prima sobre a Guerra do Paraguai e tira um monte de minhoca da cabeça de todo mundo. Sim. Foi uma guerra que atrasou todos os países envolvidos, atrasou aí décadas. Né? Eu acho que Paraguai mesmo até hoje não se recuperou dessa guerra. Até hoje. Paraguai até hoje não se recuperou dessa guerra. Assim, o Brasil só não foi pior porque era um país enorme, com uma economia, para a época, com uma certa pujança. Existia um arremedo de industrialização no país. Então, assim, era uma economia relativamente diversificada. Então, sofremos, mas não sofremos tanto. Mas, por exemplo, um dos legados da guerra foi assim, porque enquanto houve uma emancipação em massa de negros,
por ocasião da guerra, para combater na guerra, ao mesmo tempo, ao fim da guerra, houve o abandono desses negros combatentes. E aí a favelização do Rio de Janeiro ela é iniciada a partir do final da Guerra do Paraguai. Quase todos os historiadores situam o início da favelização do Rio de Janeiro, porque assim os ex-escravos voltam, não são mais escravos, mas não estão emancipados, não tem uma escola técnica, uma escola profissionalizante, né? Então eles ficam ao Deus dará, literalmente. Então eles começam a povoar os morros, né? E tem-se início a favelização do Rio de Janeiro. A segunda fase da favelização é com o final de Canudos, né? A Guerra de Canudos tem um retorno, daí vem o nome favela, que é a folhinha, né? A plantazinha, né? Sim. A planta favela que esses ex-combatentes, muitos negros também, na grande maioria, voltam e aí engrossa esse contingente que tinha chegado da Guerra do Paraguai. Exato. Agora, nessa época, a regência, né, o Dom Pedro e a família imperial, eles já haviam criado um fundo, né, para exatamente isso, porque eles sabiam que a abolição da escravatura era uma questão de tempo. Então, ele já estavam preparando um fundo para a emancipação dos escravos, né? Alguém escreveu alguma coisa aqui. É o Bruno, que é historiador e fotógrafo, amigão meu. Ele está dizendo sobre a Guerra do Paraguai. Tem um livro muito bom, também chamado A Guerra é Nossa, do autor Alfredo de Mota Menezes. Esse eu não conheço, Bruno. Eu vou até anotar aqui para ler depois. Tá anotado. A Guerra é Nossa. Ah, maravilha, maravilha. Obrigado, Bruno. Então, assim, é um período que está por ser explicado, né? Acho que é um período assim que é pouco debruçado na nossa história, essa Guerra do Paraguai. E aí, assim, finda a guerra, né? Como a gente já conversou com a Princesa Isabel, houve também um pouquinho antes da Guerra do Paraguai um entreveiro com a Inglaterra, onde quase chegamos à declaração de guerra com os ingleses. Assim, também foram questões que foram muito incendiadas pela imprensa, e os ingleses tinham um diplomata inglês aqui no Brasil. Se não me engano, a questão foi chamada como a questão Christie. Era um diplomata que ele era a antítese do diplomata, que o diplomata é aquela pessoa flegmática que consegue ser agressivo sem ser agressivo, né? Assim, ele escolhe as palavras, escolhe a forma de se comportar diante do outro país, tal, né? Esse diplomata inglês em questão não, era exatamente a antítese disso, e ele acabou incendiando as relações Brasil-Inglaterra. E um pouco antes da Guerra do Paraguai, quase chegamos a uma guerra com os ingleses. É nesse momento que eu acho que a Inglaterra tem que fazer um pedido de desculpas internacional. De desculpas, né? formal ao Brasil. E aí, né, tudo volta até porque o Brasil era um mercado que, assim, se continuasse os planos de Dom Pedro II, em poucas décadas seríamos um mercado muito grande. Nós estaremos inseridos numa economia de mercado, assim, de fato. Enfim, obviamente é uma conjectura. Poderia não acontecer, mas não era o que se desenhava no horizonte. Mas, enfim, quando finda a Guerra do Paraguai, a família imperial continua com uma popularidade relativamente grande, mas na elite a popularidade já começa a decair. Assim, primeiro porque tem a emancipação dos escravos que começa a se acelerar, né, e a família imperial incentiva E aí tem uma questão, cara, que é outra questão também muito difícil de ser entendida, que é a questão religiosa.
Existe porque assim, os religiosos, eu até diria perigosamente, eles se ocupavam politicamente do Brasil. Aí sabe, quando um religioso se ocupa deste mundo, é aquela coisa que esse mundo não tem controle, né? Então é aquela coisa, né? Não dá certo. Não é Não uma, não dá é uma boa certo. receita. E aí, com a mentalidade de Dom Pedro II de liberal, ele, e todas as ideias circulando livremente, acabou que começou a haver um conflito entre as ideias religiosas, né, e os liberais, mais especificamente os maçons. Né? Porque, assim, enquanto no mundo, aí reside a complicação de analisar as coisas no Brasil. Porque enquanto no mundo todo mundo fica no seu quadrado, maçom é maçom, católico é católico, liberal é liberal, socialista é socialista, capitalista é capitalista. No Brasil não, maçom era católico, É uma bagunça. tinha padre maçom. Brasil é Brasil, assim, esquece as... Só uma notinha curiosa de rodapé. O René Guénon, que era islâmico, o tradutor dele nos anos 50 no Brasil, quando ele falou que no Brasil havia padres maçons, ele não acreditou, falou, não é impossível, mas tem. E a questão religiosa foi exatamente isso. Padres de uma de visão mais tradicional começaram a expulsar os maçons das ordens, e aí o conflito estabeleceu-se. E se tem uma coisa que o brasileiro foge, é do conflito. O brasileiro foge de conflito, assim, não quer, o brasileiro quer acomodar o máximo possível, assim, o círculo dentro do quadrado, ele é possível, não, vamos acomodar que é possível, sim. E aí o conflito estabelece-se, né? E o Dom Pedro II demora a se posicionar. E só que ele se posiciona liberal, ele se posiciona pela norma constitucional, né? Então, pela norma constitucional, os principais padres foram 2 bispos, os bispos de Olinda e de Belém. Eles chegaram a ser julgados e condenados à prisão com trabalhos forçados. É Dom Vital, não? É, o Dom Vital e cadê o outro aqui? Dom Vital e Dom Macedo. Dom Vital foi uma coisa errada que fizeram com ele, na verdade, porque ele era católico realmente de primeira linha. Sim, e consta-se que no final da vida foi envenenado até. Né? Ele se tornou uma figura ruim para os maçons, e aí acabaram... Consta-se que há historiadores que dizem que foi envenenado. Né? E tem um detalhe, cara, que a igreja, durante a regência, ela gozava de um privilégio que era realmente um privilégio. Porque, assim, a circulação de ideias, embora fosse livre, para você montar uma tipografia no país, não era uma coisa livre. Você tinha todo um trâmite burocrático. Eu tenho um livrinho aqui de uma tese de um doutor na UFBA, que a primeira parte dele é só contando o trâmite burocrático para você abrir uma tipografia. Levava mais de 1 ano para você conseguir abrir uma tipografia. E se você já tivesse a máquina, a coroa brasileira sabia monitorar sua máquina. Assim, sabia monitorar sua máquina. Então, assim, você não conseguia usar a sua máquina tipográfica, a sua tipografia. E o clero tinha um grande privilégio de quando um bispo, por exemplo, o Papa soltava uma encíclica, quando chegava no Brasil, o clero conseguia imprimir, e essa carta, que seja encíclica ou carta de bispo, ela era lida em todas as missas no Brasil inteiro simultaneamente. E isso dava um poder de comunicação sensacional, inclusive para hoje. Inclusive para hoje em dia é um poder... Por que a missa é uma coisa maravilhosa? Você vai na Coreia do Sul,
a missa é a mesma. Então, assim, o clero tinha esse privilégio, né? E como eles tinham uma vida política muito ativa, aí, obviamente, era receita para a desconfiança de quem não tinha o privilégio que eles tinham, né? Então, assim, houve essa questão, minou um pouco a popularidade da família imperial, principalmente no clero. E, de novo, o clero tinha maçom, republicano, liberal, conservador. O Brasil não é explicável por sistemas de visão de mundo. O Brasil não é explicável por sistema de visão de mundo. Isso aí não adianta que não é. E aí, isso eu acho que foi o quê? 1874. A Princesa Isabel, acho que seria uma das raras oportunidades que a Princesa Isabel intercede ao pai numa questão política, e o Dom Pedro II acaba anistiando o Dom Vidal e o Dom Macedo. Mas aí obviamente, ele começa, a popularidade começa a decair nos meios liberais, né, nos meios intelectuais. Some-se a isso, vem o iluminismo, vem o positivismo, né? Os militares, principalmente as patentes mais baixas, se sentem encorajados pelo positivismo, né? E a imprensa também começa a fabricar, a fazer uma propaganda anti-monárquica, né? E a situação financeira não é ruim, mas também não é das melhores. Né? Então, assim, ele começa, a última década é uma década difícil para a família imperial. Agora, como já falei, as viagens dele são um sucesso, né? As viagens pelo mundo são um sucesso. Ele tem acesso a vários inventos recém-feitos, fotografia, telefone, ideias recém-saídas do forno. Ele tem acesso também, assim, com semanas, com meses. Quer dizer, foi um momento que o Brasil estava realmente no mapa. O Brasil estava no mapa. Assim, hoje, com toda a tecnologia, o Brasil não é nem 5% no mundo do que era nesse período. Não estou falando se era bom ou ruim. É um fato, é um dado da realidade. Assim, né? E aí vem a quartelada, né? De 15 de novembro de 1889, que as pessoas chamam de Revolução. Para mim foi uma quartelada bem sucedida. O Império seria um fantasma para a República por 2 ou 3 décadas. Por 3 décadas, assim, o Império seria um fantasma para a República. A família imperial é escorraçada, a palavra é essa, a família imperial é escorraçada numa madrugada, assim, de madrugada, logo no dia seguinte à proclamação da República. O exílio não é fácil, mas, assim, num primeiro momento, a família imperial mantém todas as dotações a que fazia jus. Mas aí a mesquinheza da República começa a aparecer. O então presidente, acho que é o Marechal Deodoro, se não me falha a memória, ele estipula uma indenização, mas uma indenização assim, ele venderia alguns bens da família imperial aqui e mandou, acho que 5.000 contos para a família imperial em Portugal, e o Dom Pedro recusa. Dom Pedro II recusa. Não sei se chegou truncada a mensagem para ele. Ele imaginava que era
tipo uma verba de governo, né, do erário público, né? Ele recusa, e essa recusa não desce bem na República Brasileira, porque o Marechal Deodoro já tinha feito espalhar a notícia de que ele tinha dado uma indenização. Então ele queria uma imagem de benevolência com a família imperial. E a recusa chega mais rapidamente ao noticiário do que... E essa recusa acaba gerando uma revolta particular do Marechal Deodoro, que acaba decretando além do banimento da família imperial, o bloqueio de todas as dotações da família imperial. E muitas dotações não eram a custa de impostos, eram tratados monárquicos. Eram tratados monárquicos. Então, assim, ele deixa a família imperial sem dinheiro. Completamente sem dinheiro. No final da vida ele começa a dar aula, né? Isso. A família imperial, assim, o Dom Pedro II, ele sempre foi muito zeloso da família dele, em que pese ele ter várias amantes, né? Não ostensivamente como o pai, mas ele tinha várias amantes. A mais famosa é uma baiana, a Condessa de Barral, que seria, inclusive, a tutora das filhas, né? E foi uma ótima tutora, é considerada uma excelente tutora. Então, assim, eles se reencontrariam no exílio, né? A imperatriz, a Dona Teresa, morreria em dezembro de 1889, morreria em Portugal. Seria um golpe muito, muito, muito forte para o Dom Pedro II, né? Seria um golpe muito forte. E aí acentua, ele era diabético, né? Então, assim, ele acentua a diabetes dele. E aí ele pouquíssimos amigos, né, nesse período do exílio, poucos amigos ficam. Ele tem correspondência e encontros com alguns escritores portugueses, Camilo Castelo Branco. Inclusive, o Camilo Castelo Branco, já com sífilis, já cego. O Dom Pedro II foi a única pessoa que visitou o Camilo Castelo Branco, a contragosto do escritor. E os dois, segundo reza a lenda, ficaram chorando as pitangas, né? O Camilo Castelo Branco pela doença e o Dom Pedro II pelo exílio. Foi um encontro todo assim enfim, né, de chorar as pitangas, cada um chorando a sua respectiva perda. O Conde de, o genro, acabaria auxiliando a família imperial por vários anos, né, o banimento só acabaria em 1920. Quer dizer, né, assim, já estava na terceira geração. Quando os restos mortais voltam, né? Seriam trasladados para o Brasil, né? Mas assim, o Império, a família imperial, seria um fantasma na República até os anos 1920. E mesmo após o fim do banimento, ele foi alijado do debate. Foi simplesmente o último episódio que a família imperial teve o contato popular com a notícia, com a existência da família imperial na República, foi exatamente o traslado dos restos mortais de Dom Pedro II, que parou a capital da República, da jovem República, e muita gente, os mais velhos, né, sabedores do que foi perdido, segundo os historiadores, muitos ajoelhavam na passagem do cortejo, grande maioria chorava. Todos os cabeças da República nesse período já tinham ou morrido ou sido ou exilados,
né? Foi assim, a proclamação da República só não foi revista porque o Dom Pedro realmente não quis. Não quis. Porque até nas últimas semanas de vida iam interlocutores iam para Paris e havia planos de uma retomada do Império. Planos assim, estavam sendo feitos para a retomada do Império e eram planos nada fora do propósito. Assim, eram planos com começo, com cabeça, tronco e membros, assim, né? Bem estruturados e tudo. E o Dom Pedro não era de todo antipático à ideia. Ele ficou assim, né? Não, se determinada condição acontecer, tal, se não houver guerra civil nem nada, né? Se assegurar que não houvesse guerra civil, derramamento de sangue, ele voltaria. Mas agora, aí, enfim, né? É um plano que não se concretizou, porque ele morreria logo um pouco depois dos 66 anos, de fazer 66 anos, morreria num hotel modesto em Paris. Né? O velório e as exéquias, né, seriam extremamente concorridas, né? Assim, chefes de Estado assim, fariam homenagens, chefes de Estado da Europa inteira fariam homenagens, intelectuais assim, de matizes assim, que você nem imaginava que se juntariam um dia na vida, estavam lá prestando homenagens para o Dom Pedro II. A minha conjectura é que assim, ele não forçou muito a barra na resistência do Império, primeiro porque ele era um homem do tempo dele, ele acreditava realmente que a República aconteceria de uma forma ou de outra. Aí, enfim, hoje, sabendo o que sabemos da República, né, enfim, né, e também tinha a questão da herança, né? A princesa Isabel teria muita dificuldade em governar, por ser mulher, pelo marido estrangeiro. O marido estrangeiro geraria muita desconfiança no meio político brasileiro, e por ser católica. E não, às vezes, talvez nem pelo catolicismo em si, mas por essa questão, pela participação política muito ativa dos católicos, poderia imaginar um desequilíbrio de forças para uma força que é considerada até hoje retrógrada, quando na verdade é eterna. O catolicismo não é nem retrógrado nem progressista, o catolicismo é eterno. Simples assim. Simples assim. O progressismo já nasceu velho em vários lugares, a República já nasceu velha em vários lugares, porque exacerbou vícios, né? E talvez o Dom Pedro II tenha antevisto essas dificuldades e achou melhor, assim, quer saber, deixa isso quieto, deixa isso para lá e vamos rezar que tudo dê certo um dia no país, assim, né? Essa é a minha avaliação. Assim, não foi nem passividade, nem nada. Viu a circunstância, era uma circunstância muito difícil, seria muito difícil para a filha dele. O neto, que seria o primeiro varão, né, herdeiro, que poderia até sobrepor a princesa Isabel, tinha um problema sério de saúde. Então, assim, então seria realmente tempos difíceis, né? De repente forçaria-se uma barra que não se sustentaria, né? Poderia até piorar talvez uma situação para uma proclamação da República lá na frente, né? Enfim, mas esse é o nosso personagem. Ele foi um homem do tempo dele, mas ao mesmo tempo, quando governou, ele conseguiu deixar um legado que infelizmente foi jogado fora pela República. Todos os cabeças da proclamação da República se arrependeram amargamente do passo que deram. Assim, tem episódios de depressão entre os revoltosos e tudo assim. Mas, enfim,
lá deixou esse legado aí que é muito negligenciado, cara. Dom Pedro II é uma das figuras mais negligenciadas da história do país. É, nós, Ele era para... nós não temos, por exemplo, romances que cubram isso, né? Quando você tem um filme ou novela, é uma coisa mais caricatural. Caricata. Caricata. Peço, eu tenho uma aula agora às 7h30, eu vou ter que sair, que é Então, nós 7h15, já estamos no final do nosso oratório. mas Vamos eu quero, agradecer a nossa audiência. mas eu quero indicar só mais um livro, que também é da Biblioteca do Senado. Isso foi baratíssimo, não foi caro, tem um tempo já com ele, e é uma coisa que cobre toda a história do Brasil, que é o Brasil no pensamento, o Brasil no pensamento brasileiro, e é uma organização de Jacir Menezes, e aí você tem vários temas que Isso. ele vai cobrindo, entendeu? Vários capítulos, as instituições do meio social, é o primeiro capítulo, e aí assim, sincero. E aí o espectador não se impressione pela capa feia da Tarsila do Amaral, a capa é feia, mas o livro é bom, viu? O livro é ótimo. O livro é ótimo. E tem Assim, várias visões diferentes de mundo. Isso. Eu vou colocar as referências no link na descrição do YouTube. Todas as referências estarão lá na descrição do YouTube. Essa conversa estará até amanhã de manhã. A nossa equipe está trabalhando com Denodo para colocar essa conversa na nosso canal no YouTube, Oratório Virtual TV. E assim, queridos, você está no Oratório Virtual, rezando com você e por você. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Predicate Supertecta. Contribua com o Oratório Virtual, com as obras da Capela Nossa Senhora da Vitória, do Padre Gilson. O Pix está aqui rodando nos comentários, mas nós temos várias postagens que tem nosso Pix. E estará na descrição desse vídeo também no YouTube. E espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Foi uma alegria estar aqui, sempre é uma alegria estar aqui com vocês. E a gente se vê numa próxima conversa, certo, poeta? Certíssimo, valeu, Peço. Massa Então, tá aqui, bom. massa, muito Queridos, bacana. obrigado boa pela noite. audiência. Boa Até noite mais. a todos. Tchau, tchau. Até Até mais. mais, gente. Santa semana para vocês. Rezem o texto todos os dias, minha gente. Até mais.